título desta sessão. Esta sessão é bastante diferente do habitual, que normalmente eu falo de uma espécie, apresento a espécie, falo um bocadinho da distribuição da espécie e de aspectos variados. Hoje eu não vou falar muito das características da espécie. Esta sessão vai estar muito focada na alteração de tendência, na diminuição que se tem registado e na forma como essa informação tem sido tratada nos vários países. Eu lembrei de fazer este tema porque há coisa de um mês houve uma pessoa que se interessa bastante por andorinhas que me mandou uma mensagem porque tinha visto com alguma surpresa a informação de que as andorinhas das chaminés tinham diminuído 40% ou mais de 40% em Portugal nas últimas 2 décadas e a perguntar-me se eu sabia porque é que não mudava de categoria de ameaça, porque elas continuam como least concern, ou seja, como pouco preocupante. Eu, de facto, também disse que não sabia responder, porque o livro vermelho, a lista vermelha também não elabora muito sobre isso, mas depois pus-me a procurar mais informação e depois lembrei-me que isto dava um tema interessante para um webinário, não só para tentarmos perceber um bocadinho melhor o que é que se está a passar com as andorinhas das chaminés, mas também acho que é uma oportunidade para partilhar com todos vós a forma como eu costumo pesquisar esta informação. Porque eu, basicamente, o que fiz foi ir à procura de respostas para tentar perceber melhor a situação. Fui fazer algumas pesquisas e, portanto, vou partilhar aqui convosco um bocadinho o resultado destas pesquisas que eu andei a fazer para tentar compreender um bocadinho melhor a situação. Não tenho respostas muito definitivas, mas tenho um bocadinho mais de informação que ajudam a enquadrar o tema. Ora bem, quando saiu esta notícia, ou esta informação, que eu já vou dizer de onde é que veio, apareceram notícias da comunicação social que depois faziam eco disso, como esta, por exemplo, aqui que eu partilho. Esta é do Correio da Manhã, mas isto saiu noutros órgãos de comunicação social também. Este é de 8 de maio de 2024, portanto há menos de um mês, e que diz: número de andorinhas em Portugal diminuiu 40% nos últimos 20 anos. Aqui o título não especifica quais são as andorinhas, embora, na verdade, isto refere-se às andorinhas das chaminés, que é também a ave que está aqui ilustrada nesta fotografia. E depois, reparem na informação que vem em subtítulo. Aves migradoras têm sido afetadas pelas alterações climáticas. Portanto, esta notícia faz aqui uma ligação direta entre, ou implícita, melhor dizendo, entre a diminuição e as alterações climáticas. Eu já tenho em vários webinários anteriores chamado a atenção para o facto de que as alterações climáticas são frequentemente invocadas como estando por trás de todo o tipo de alterações. E se por um lado é verdade que as alterações climáticas estão aí e são um fator a ter em conta, por outro lado também não devemos cair no erro de achar que as alterações climáticas explicam tudo. Porque muitas vezes as situações são mais complexas. E é um bocadinho em torno deste aspecto que eu vou partilhar convosco aqui alguns aspectos que me parecem úteis para compreendermos melhor a situação. Bom, eu, como disse, eu não vou falar muito sobre a espécie em si. É uma ave conhecida, é uma ave comum. Portanto, partilho aqui uma única estampa de identificação tirada de um guia, que é deste metal. Portanto, a andorinha das chaminés é uma ave, como todas as andorinhas, tem asas compridas, bico curto, asas longas. No caso desta espécie, os adultos têm a cauda fortemente bifurcada. Nem todas as espécies são assim. Os juvenis têm uma cauda só ligeiramente bifurcada. Depois a plumagem é azul escura por cima, assim um azul chamado azul metálico brilhante. Por baixo elas são de um branco sujo e depois aqui na zona da garganta e da face tem uma mancha vermelha escura que pode parecer preta ao longe e que é um bocadinho mais clara nos juvenis. Quando as aves abrem a cauda, vê-se estas pérolas brancas, estão aqui bem visíveis neste padrão, mas isto é só assim uma apresentação muito sumária, não vou ter aqui mais aspectos de identificação, nem sequer na biologia da reprodução. Vamos falar muito da situação em vários países europeus, como é que isto tem evoluído e que informações ou que conclusões, ainda que preliminares, é que nós podemos retirar que nos possam ajudar a explicar esta situação. Eu vou apresentar em detalhe, vou passar mais em detalhe a situação em Portugal, depois em Espanha, depois vou falar de França, do Reino Unido,
dos Países Baixos e, por fim, da situação na Europa como um todo. E vamos comparar um bocadinho a forma como esta informação tem sido então trabalhada. Começamos pela situação em Portugal e eu mostro-vos aqui dois mapas. Estes são do terceiro Atlas. Eu normalmente tenho mostrado os 3 Atlas já publicados, neste caso só mostro o terceiro. Não vale a pena irmos aos anteriores porque a espécie é uma espécie muito abundante. Está presente norte a sul do território continental, em praticamente todas as quadrículas, quase não há falhas. O mapa da esquerda é o mapa de presenças e de confirmações, sendo que as bolinhas mais escuras se referem à nidificação confirmada, as vermelhas à provável e as amarelas à possível. Como podem ver, há muitas confirmações. A taxa de confirmação é altíssima, o que não surpreende. Primeiro porque é uma espécie muito abundante e segundo porque é uma espécie muito fácil de confirmar. Os ninhos muitas vezes situam-se em habitações humanas ou noutras construções, portanto é muito fácil confirmar a identificação desta espécie. À direita vemos o mapa de comparação com o Atlas anterior, sendo que azul é quando a espécie permaneceu, verde é quando apareceu de novo e vermelho é quando desapareceu. Podemos ver que o país está todo pintado de azul, praticamente. As quadrículas verdes que existem são essencialmente ao longo da orla, portanto, da fronteira ou da linha de costa, e tem a ver com a alteração da grelha, porque este Atlas teve uma rotação de grelha, portanto houve aqui um desvio dos centroides e apareceram algumas quadrículas novas que não estavam no Atlas anterior. Portanto, essas quadrículas na periferia têm essencialmente a ver com isto. As vermelhas é a mesma coisa. E, portanto, quando nos afastamos da fronteira ou da linha de mar, tirando uma ou outra quadrícula em que houve alteração, praticamente está tudo azul, o que significa que a espécie já estava no território todo e no território todo continua. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não houve uma alteração em termos territoriais. Há espécies que nós já vimos aqui noutros casos em que houve uma expansão territorial ou uma contração da área de distribuição. Neste caso, aparentemente, não houve. A espécie continua a ocorrer em todo o país. Ora bem, esta informação de que a espécie diminuiu 40% vem de um relatório produzido pela SPEA, a SPEA, que é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, que produziu um relatório do programa de monitorização que se chama Censo de Aves Comuns, que começou em 2004 e, portanto, já leva 20 anos e que basicamente consiste numa amostragem ano após ano de um conjunto de pontos de escuta que são feitos em diversos locais do território nacional e depois, com base na informação que é recolhida ao longo dos anos, em que se vê a presença da espécie em cada ponto e o número de indivíduos, é possível, através da aplicação de determinadas fórmulas, obter indicadores da tendência populacional. É assim que funciona, quer em Portugal, quer noutros países. E então foi a partir deste relatório que eu fui consultar depois para perceber melhor os dados que havia. É neste relatório que são apresentadas informações sobre a tendência populacional. E a páginas tantas aparecem estes dois gráficos, o da direita não tem a ver com esta espécie, que é o picância real, só está aqui porque aparecem os dois na mesma página. O que nos interessa é aqui a Irundo rústica, que é a andarilha da chaminé, está do lado esquerdo. E então vemos aqui este gráfico com esta linha cor de laranja, que vem desde 2004, que foi o primeiro ano do censo, que parte aqui de uma base 100, normalmente o 100 é o ponto de partida, que é para depois nos poder ajudar a calcular as percentagens de variação, e o que nós vemos é a forma como isto foi evoluindo. A linha laranja é o índice de abundância, depois as outras duas linhas paralelas, acima e abaixo, normalmente representam os intervalos de confiança em termos estatísticos. Bom, e o que nós vemos é que ao longo deste período, desde que o programa começou até ao ano mais recente, que é 2023, que foi o último ano que os dados já foram trabalhados, houve aqui, embora com oscilações, houve uma quebra da ordem dos 50%. É certo que nos primeiros anos até houve algum aumento, mais ou menos até 2011, e depois a tendência parece ter sido de diminuição bastante expressiva. E aqui na legenda vemos representação gráfica das tendências populacionais de duas espécies de zonas agrícolas de Portugal continental. A Andarilha das Chaminés e o picância real apresentam uma tendência negativa entre 2004 e 2023. É importante salientar aqui o facto de serem espécies de zonas agrícolas. As espécies, em termos deste tipo de análise, normalmente estão categorizadas entre agrícolas, florestais, urbanas. Isto depois varia a categorização consoante os países, pode haver uma categorização também generalistas ou especialistas de meios agrícolas, urbanas ou florestais ou aquáticas.
Bom, independentemente da classificação, neste caso a andorinha da chaminé está classificada como sendo, pertencendo ao grupo das aves dos meios agrícolas. E as aves dos meios agrícolas têm sofrido, de uma forma geral, diminuições expressivas. Então, neste caso, o que nós vemos aqui é cerca de 50%. Eu estou a dizer os 50% assim um bocadinho ao olho, não estive aqui a medir exatamente no gráfico, mas a linha vem, termina aqui mais ou menos nos 50, 50 e poucos. Bom, então eu fui ver o relatório. E o relatório, que depois tem aqui novamente esta fotografia com a legenda: a andorinha da chaminés é uma das espécies nidificantes comuns que podemos facilmente observar a voar sobre os campos agrícolas, mas apresenta um declínio preocupante nos últimos 20 anos. Como vimos no gráfico, de facto, parece ter diminuído 50%. Ora, nós vimos no mapa que a área de distribuição não contraiu, porque elas continuam a ocorrer em todo o território. O que isto significa é que, embora ocorram em todo o território, em quantidade diminuíram. Portanto, ocorrem provavelmente em densidades mais baixas. A abundância diminuiu. Isso leva-nos a uma questão muito relevante. Nós, para percebermos porque é que, um, porque é que há menos, ou seja, nós para poder tomar medidas de conservação, melhor dizendo, nós temos que primeiro perceber o que é que está a causar este declínio. Nós já vimos que aquela notícia do Correio da Manhã que eu aqui partilhei apontava uma relação com as alterações climáticas. Mas o Correio da Manhã baseou-se também em informações divulgadas pela própria CPEA, como já vamos ver. Mas quando pensamos porque é que há menos andorinhas das chaminés, há várias hipóteses possíveis que nos ocorrem. Uma delas é, efetivamente, se serão as alterações climáticas. É uma hipótese, que é o que é referido na notícia. Mas há outras hipóteses possíveis. Alterações no habitat. É um facto já bastante comentado que as aves de meios agrícolas têm sido dos grupos mais afetados devido às alterações no habitat, particularmente a intensificação das práticas agrícolas. Depois, outro aspecto que também condiciona qualquer espécie é a escassez de alimento. Portanto, se começar a faltar o alimento, as espécies não conseguem sobreviver e menos ainda se conseguem reproduzir com sucesso. Portanto, se houver falta de alimento, ou então pode haver ainda outros fatores. Nós não conhecemos muito bem. Até pode ser um mix de tudo isto. Não sabemos. E, portanto, como não sabemos, o que é que nós devemos fazer? Devemos ir procurar essas respostas. E isso requer, naturalmente, estudos mais direcionados. Bom, então a questão é porquê é que diminui as andorinhas das chaminés? A própria CPEA, na sua página do Facebook, publicou, quando saiu este estudo, uma notícia, ou melhor, um post a dizer que nos últimos 20 anos o número de andorinhas das chaminés em Portugal diminuiu 40%, segundo os dados mais recentes do Censo de Aves Comuns. Uma queda representativa do declínio generalizado das diversas espécies de aves migradoras de longa distância. Estas espécies migradoras têm sofrido com as alterações climáticas, que afetam desde os sinais que usam para iniciar a migração até a abundância dos insetos que necessitam para alimentar as crias. Portanto, aqui está a relação que é proposta entre a diminuição de 40% e as alterações climáticas, que depois é mencionada na notícia do Correio da Manhã e de outros órgãos de comunicação social. Bom, eu vi isto e como eu já referi, eu acho sempre que estas equações são complexas e que muitas vezes há vários fatores em jogo, fui tentar perceber melhor de onde é que vinha esta relação entre a diminuição e as alterações climáticas. Então comecei por ver o relatório do CAC, que é o Censo de Aves Comuns, tal onde estava aquele gráfico que eu mostrei. E no relatório do CAC aparece uma série de quadros com a tendência das aves agrupadas por meios, as agrícolas, as florestais, as aquáticas. Então este quadro que eu aqui partilho é um dos quadros que vem no dito relatório, no relatório de 2000, portanto, tem até 2023, e está aqui na legenda, tendências populacionais de espécies de aves comuns de zonas agrícolas em Portugal continental. Tem aqui uma série de espécies, o nome comum, o nome científico, e depois tem duas colunas. A primeira coluna significa, LT significa longo termo, ou se quiserem longo prazo. É a tendência, neste caso, desde que o programa começou em 2004. O CT é curto termo. Curto termo significa curto prazo, o que no caso deste relatório, está aqui explicado,
é os últimos 10 anos, que é a métrica que costuma ser usada noutros países. Portanto, curto termo é últimos 10 anos, longo termo é, neste caso é 20 anos, que o programa começou há 20 anos, mas noutros países já será 30 ou 40. Que é porque às vezes as tendências variam consoante o período considerado. Bom, a andorinha das chaminés, como podem ver, aparece aqui e está a cor de laranja. Cor de laranja significa na legenda declínio moderado. Tanto no longo termo como no curto termo. Há algumas que estão em declínio moderado no longo termo, como o caso do abelharuco, mas que no curto termo está estável, azul. A única outra que aparece aqui com laranja nas duas colunas é o carraceiro, ou garça-boieira, com o nome científico Vulpes também parece laranja-laranja. Os outros estão laranja no longo termo, mas no curto termo não. Portanto, a andorinha das chaminés é uma das duas espécies de meios agrícolas que aparece aqui com uma tendência de curto e de longo termo negativo. Mas houve aqui algo que me chamou a atenção neste quadro. É que a andorinha dos beirais aparece azul, quer no longo termo, quer no curto termo. E a andorinha dos beirais também é uma espécie migradora. E também se alimenta de insetos. E eu olhei para isto e pensei, bom, há aqui claramente uma disparidade. Há aqui alguma coisa que está a afetar a andorinha das chaminés, mas que não está a afetar a andorinha dos beirais. E não pode ser o clima, porque o clima é o mesmo. Nós temos cá. É o mesmo para a andorinha dos beirais e para a andorinha das chaminés. Vou tentar encontrar mais respostas para isto. Há um outro quadro, que é este, que este não é por habitat. Este é geral, é para todos os tipos de ambientes e compara Portugal, Espanha e Europa. E diz assim: tendências populacionais de 64 espécies de aves comuns na Europa, no período 2004 a 2021, assim como em Portugal e em Espanha para o período até 2022. Eu acho que na Europa, na altura, ainda só havia dados até 2021. Portanto, Portugal, Espanha e Europa. Então vamos ver o que é que isto nos diz. Isto é aqui uma data de espécies misturadas. PT, no alto da coluna, é Portugal, ES é Espanha e EUR é Europa. Cá está a andorinha das chaminés. Reparem, cor de laranja em Portugal. Cor de laranja é declínio moderado. Está em queda em Portugal, em Espanha e na Europa. Efetivamente, não é só em Portugal. A andorinha das chaminés parece estar a diminuir em todo lado. Mas a andorinha dos beirais não. Azul em Portugal e na Europa, e em Espanha aparece verde. Verde é aumento. Portanto, em Espanha e na Europa, tal como em Portugal, o que quer que seja que está a afetar a andorinha das chaminés não está a afetar a andorinha dos beirais. E depois temos aqui outra andorinha à direita. Andorinha dáurica. Em Portugal, aumentar. E em Espanha e na Europa, estável. Portanto, temos aqui 3 exemplos de espécies, todas migradoras, portanto, são espécies estivais, todas elas se alimentam de insetos, mas só uma é que está a diminuir. Não pode ser só o clima, porque o clima é o mesmo. Há aqui qualquer coisa que está a pesar mais na andorinha das chaminés. Isto foi o ponto que eu comecei a constatar quando vi este relatório. Atenção que às vezes nós podemos perceber que há outros fatores e eles não serem muito claros. Portanto, eu estou mais à procura de elementos que ajudem a entender isto. Bom, mas vamos continuar. Isto é então o que está no relatório do CAC. Então agora chegamos aqui ao Estatuto de Ameaça. O Estatuto de Ameaça, isto é o que está no site da Lista Vermelha das Aves, e isto leva-me àquela conversa que eu referi no início de alguém me contactou, porque em Portugal, como podem ver, segundo a Lista Vermelha, a andorinha da chaminé está LC. LC é List Concern, ou seja, pouco preocupante. Em 2022, no livro vermelho anterior, também estava LC. Mas reparem a situação em Espanha. Vulnerável. Espanha, em 2021, colocou a andorinha das chaminés como espécie ameaçada. Não estava, porque no livro vermelho anterior nem sequer tinha sido avaliada porque era muito comum. Espanha colocou a espécie invulnerável. Portugal não. Europa e global está pouco preocupante. Porquê que Portugal não colocou? Eu não sei. Porque, como eu já referi anteriormente, a lista vermelha mais recente não dá quase justificações nenhumas
para os estatutos de ameaça, mesmo para as espécies ameaçadas, dá informação muito sucinta, e para as espécies que não estão ameaçadas não é dada qualquer justificação. Portanto, de facto, não sei dizer porque é que em Portugal continua com LC de mais a mais, sabendo-se que diminuiu 40% ou 50%. Mas vamos ver em detalhe a situação em Espanha, porque vale a pena, já que Espanha é o nosso país vizinho e muitas das coisas que acontecem às aves em Espanha também acontecem cá. Isto pode nos dar mais algumas pistas. Portanto, agora vamos sair de Portugal, vamos ver um bocadinho a situação de outros países e começamos por Espanha. Bom, e começamos por Espanha, começamos por olhar para o mapa de distribuição. Este é o mapa de distribuição do segundo Atlas, em quadrículas 10 por 10. Portanto, o segundo Atlas foi publicado em 2002. Como podem ver, está presente em praticamente toda a Península e nas Ilhas Baleares. Estes buracos que aparecem aqui não são ausências, são zonas em que, nesse Atlas, são zonas de baixa densidade populacional que não chegaram a ser visitadas. Penso que é aqui na província de Cuenca e Saragossa e Guadalajara, portanto, aqui na zona sul de Aragão e também um bocadinho aqui na Andaluzia Oriental. Portanto, houve zonas que não foram visitadas e que explicam. Porque eu digo isto porque estes buracos acontecem em todas as espécies, não é só neste. Portanto, tirando estas zonas de falta de cobertura, a espécie presente em toda a Espanha continental e Baleares. Portanto, situação parecida com Portugal. No terceiro Atlas, embora o terceiro Atlas tenha uma comparação imperfeita, porque há zonas que não foram visitadas, mas quem costuma assistir este webinário já conhece este código de 3 cores. Amarelo é onde continua, azul é onde apareceu de novo e vermelho é de onde desaparece. A situação é parecida com a de Portugal. Não há uma grande alteração. O mapa está pintado de amarelo. Em Portugal era azul, aqui é amarelo. Há uma ou outras bolinhas azuis aqui espalhadas, mas nada muito expressivo. Uma ou outra vermelha aqui ou acolá, mas no essencial que se vê é que a área de distribuição se manteve e manteve-se, significa neste caso a Espanha toda, tal como em Portugal. Isto está no site da CEU e o site da CEU também apresenta um gráfico de tendência parecido com aquele que vem no relatório do CAC. É muito semelhante, começa um bocadinho antes, que o programa em Espanha começou em 1998, embora também só vai até 2018, não tem lá os dados mais recentes, não sei se já existem gráficos, está no site da até 2018, portanto, o período não coincide exatamente, mas também são 20 anos, e o que nós vemos aqui é algo parecido com o que vimos em Portugal, 50% de queda em 20 anos. Portanto, em Espanha, embora com algumas oscilações, que acontecem sempre também, porque há anos melhores e anos piores, a tendência é claramente de queda. E eles apresentam uma explicação para isto, que eu coloco aqui. Pus só aqui este parágrafo, que é aquele que dá a justificação, e que diz assim, traduz para português: esta deterioração da população parece estar muito relacionada com o abandono rural, que, embora não tenha feito desaparecer a espécie de quase nenhum sítio, influiu de forma decisiva na sua densidade. Ou seja, continua a haver no país todo, mas em menor densidade. Pôde-se comprovar que as construções humanas abandonadas não prestam abrigo suficiente para a nidificação frutífera, e a presença de predadores naturais neste meio abandonado, sobretudo ratazanas e corujas das torres, provocam baixas notáveis ou consideráveis em adultos e em crias. Portanto, a CEU identifica aqui fatores bastante distintos e que se focam no abandono rural, que prejudicam o sucesso da nidificação. Portanto, a espécie continua a ocorrer no país todo, mas agora em menor número. Eu posso dizer, enfim, isto não resulta de nenhum estudo, é um bocadinho a minha experiência pessoal, mas nas zonas onde eu tenho feito observação de aves, eu continuo a ver, nomeadamente em meio rural, continuo a ver andorinhas das chaminés, mas onde antes via bandos de 5 ou 10 ou 15, agora vejo 2 ou 3 ou 4. Isto é apenas uma percepção individual, mas de facto também tenho a noção que elas continuam a ocorrer onde ocorriam, mas em menor número. E, portanto, está um bocadinho em linha com aquilo que é descrito aqui pela CEU. Bom, a CEU publicou há 3 anos um livro vermelho, mas este livro vermelho é bastante diferente do nosso, tem mais de 1000 páginas, 1000 páginas, é um verdadeiro compêndio sobre a situação das aves no país vizinho,
muitíssimo detalhado, e, portanto, eu acho que é uma referência bastante útil para nós percebermos a evolução da distribuição das aves em Espanha. E tem textos muito detalhados para as espécies que estão consideradas ameaçadas, e eu apresento aqui só a primeira página do texto da andorinha comum, da andorinha das chaminés, mas isto é a primeira de 8 páginas. Tem 8 páginas só para a andorinha das chaminés. Portanto, este aqui, como podem ver, até é a página 661. Portanto, tem informação muitíssimo detalhada e que nos ajuda a compreender a situação das espécies ameaçadas. E então, no caso desta andorinha, eu não vou pôr aqui as 8 páginas, porque os textos são muito longos, pus só aqui alguns excertos que me parecem relevantes sobre a situação das ameaças. E entre as ameaças que estão identificadas, salientam-se a intensificação agrícola, o uso de pesticidas e a perda de recursos tróficos, portanto, alimentares, e depois elabora aqui o uso massivo de químicos, inseticidas e de certas práticas agrícolas intensivas, provocou a redução dos insetos. Este é um dos grandes problemas. Depois, destruição de ninhos e falta de lugares de nidificação. E que durante anos as autoridades competentes concederam autorizações para a retirada de ninhos, ou que houve destruições ilegais de ninhos, que isto continua a ser um problema. Depois, atropelamentos e colisões, sobretudo quando as aves estão a migrar. Menciona também o possível efeito das alterações climáticas, mas com alguma cautela que é mencionada neste parágrafo aqui, que diz: é previsível que num cenário de aumento generalizado das temperaturas devido ao aquecimento global, as andorinhas cheguem e partam mais cedo. Contudo, as consequências das alterações de longo prazo entre as datas de chegada e de partida não foram muito estudadas em Espanha. Portanto, a alteração climática é mencionada como um possível fator de ameaça, mas admitem que esses efeitos não foram estudados. Portanto, não é estabelecida aqui uma relação direta, é identificada como um possível fator de ameaça. Por fim, também uma nota aqui para este último ponto: inação das administrações públicas. A CEU não é nada meiga com as entidades públicas e, enfim, escreve que há uma falta de política de gestão de extensas áreas de cultivo face a determinadas práticas agrícolas e industriais e a falta de proibição ou regulação estrita do uso massivo de substâncias inseticidas. Portanto, aponta também o dedo às entidades governamentais no sentido de não fazerem o suficiente. Isto está no texto da Andorinha das Chaminés, embora depois este tipo de críticas também apareçam nos textos de outras espécies. Portanto, isto que eu estou a pôr aqui é apenas um excerto das 8 páginas dedicadas só à Andorinha das Chaminés, e chamo também a atenção para o seguinte: ao longo de todos estes textos, aparecem aqui uma data de coisas entre parênteses, que são nomes de autores e datas, portanto, são trabalhos que já foram feitos e que sustentam tudo aquilo que aqui é dito. Portanto, estes fatores de ameaça que estão aqui identificados são sustentados por estudos que já foram feitos dirigidos às espécies e que, naturalmente, ajudam a compreender melhor estas relações de causa e efeito entre determinados fatores e a evolução populacional. Eu penso que era muito importante que houvesse também este tipo de estudos em Portugal para se compreender melhor a evolução populacional. Agora, já vimos a Espanha, vamos ver um bocadinho o que se passa noutros países. E o próximo país é França. Em França há um site muito interessante que se chama Office Français de la Biodiversité e que é um site oficial do governo francês. Está aqui o endereço. Portanto, é um subsite do governo francês dedicado precisamente às questões da biodiversidade. Portanto, isto é um site oficial e eu encontrei lá este post de 2020 que diz Hirondelle, un symbole de printemps en danger. Portanto, andorinhas, um símbolo da primavera em perigo. Isto, insisto, é num site do governo francês, não é numa página de um blog ou de uma ONG, é num site oficial. Portanto, o próprio Estado aqui a envolver-se com as questões da conservação da biodiversidade. E no texto do desenvolvimento desta página tem um parágrafo, isto já é lá mais para baixo, que diz a desefetivo de Hirondelle en baisse, portanto, os números de andorinhas estão em queda, fala de uma queda de 42% para a Hirondelle de Fenêtre, que é a andorinha dos Beirais, e de 8% para a Hirondelle rustique,
que é a andorinha das chaminés, desde 1989, segundo o Suivi Temporel des Oiseaux Comuns, que é o STOC, que é o equivalente ao CAC em Portugal e ao SACRE em Espanha, e que é coordenado, este programa é coordenado pelo Museu Nacional de História Natural, portanto, que é uma entidade do Estado, e pela LPO, que é a Ligue pour la Protection des Oiseaux, que é uma ONG dedicada, podemos dizer de certa forma que é o equivalente à CEPEA. E depois, diz aqui, as razões desta diminuição são várias. Citemos as principais: redução dos recursos alimentares pelo uso de inseticidas, destruição direta dos ninhos, impactos sobre os edifícios, nomeadamente o desaparecimento de edifícios abertos, porque estas andorinhas gostam de fazer assim ninho por baixo de telheiros, por exemplo, e a recuperação de fachadas. Portanto, aqui é numa página do próprio Estado francês que se reconhece não apenas que as andorinhas estão a diminuir, mas até as causas para essa diminuição. É claro que, enfim, o facto do Estado ter uma página a dizer isto não resolve imediatamente o problema, apenas constitui um reconhecimento por parte de uma entidade pública que o problema existe e quais são as causas, que já é um primeiro passo. Ora, a situação em França também tem o programa de monitorização desde 1989 e tem produzido alguns relatórios. O mais recente que eu encontrei foi este, que é o relatório que faz 30 anos do programa, deste programa STOC, que é o seguimento de aves comuns, e que diz assim: Suivi des oiseaux communs en France, portanto, seguimento das aves comuns em França, resultados de 2019. Eu estive a consultar este relatório, e neste relatório tem uma série de informações e de quadros. O mais, talvez um dos que apresenta o melhor resumo é este. É claro que isto aqui está pequenino, mas eu vou ampliar esta parte que está aqui, que é que diz respeito às andorinhas. E nesta parte das andorinhas aparecem-nos 3 espécies: Hirondelle de Fenêtre, que é a andorinha dos beirais, Hirondelle de Rivage, que é a andorinha das barreiras, e Hirondelle rustique, que é a das chaminés. E depois tem aqui a tendência ao longo dos 30 anos: menos 23% para a andorinha dos beirais, menos 3 para a das barreiras, portanto a das barreiras está quase estável, e menos 25 para a andorinha das chaminés. Depois estes números são os intervalos de confiança. Sendo que podem reparar que tanto a andorinha dos beirais como a andorinha das chaminés estão assombreado, têm o fundo assombreado. E eu deixei aqui propositadamente esta legenda para se perceber que este sombreado tem a ver com os estatutos de ameaça. O sombreado significa que está na categoria NT. NT, que é o Near Threatened, é o quase ameaçado. Ou seja, em França, onde tanto a andorinha dos beirais como a andorinha das chaminés estão a diminuir, houve também uma atualização do estatuto de ameaça. Não puseram vulnerável como em Espanha, talvez porque a diminuição não foi tão expressiva em termos quantitativos. Em Espanha diminuiu 50%, como vimos, mas apesar de tudo, 20 e tal por cento de diminuição já deve gerar alguns alertas, e então em França colocaram esta espécie na categoria NT. Há aqui outras espécies no quadro que estão a amarelo, que é vulnerável, e laranja, que é em perigo, mas agora não vamos agora gastar muito tempo com isso, porque estamos aqui a falar das andorinhas, mas pronto, salienta aqui esta alteração de categoria. Isto é de um site chamado Viginature, que também está ligado, penso eu, à Liga para a Proteção des Oiseaux. E este relatório, como podem ver, também tem aqui o símbolo do OFB, que é o tal Office da Biodiversidade, e também tem aqui o símbolo da BirdLife, da LPO, que é da Liga por la Proteção des Oiseaux. Portanto, é um relatório produzido por várias entidades que promovem este programa. Agora vamos falar um pouco do Reino Unido. O Reino Unido é um dos países com maior volume de informação sobre a tendência das aves selvagens. E, portanto, é um país onde nós podemos ir beber muito, que nos ajuda não só a perceber a situação, mas também a ver o tipo de tratamento que é feito dessa mesma informação. Eu começo por partilhar uma notícia também. É uma notícia muito recente, como podem ver, saiu no Guardian no dia 16 de maio de 2024, portanto tem cerca de 3 semanas, e o título diz: Swallow, Swift and House Martin populations have nearly halved, finds UK Bird Survey. Portanto, andorinhas, andorinhões, e em Inglaterra é preciso lembrarmos que em inglês eles têm swallows e martins para as andorinhas, sendo que martins são as das barreiras e as dos beirais, e swallows são as irundos rústicos. Portanto, as andorinhas das chaminés, os andorinhões e as andorinhas dos beirais, as suas populações caíram para cerca de metade
de acordo com um estudo, um estudo das populações do Reino Unido. E depois explica aqui que eles têm diminuído e citam este estudo que é o Breeding Bird Survey. O Breeding Bird Survey é o equivalente ao CAC em Portugal. Começou em 1990, embora o programa tenha começado nos anos 60, mas nos anos 60 aquilo chamava-se Common Bird Census, e depois em 1990 eles alteraram a metodologia e, portanto, fizeram um programa novo e mais completo, e, portanto, os dados que são comparáveis são a partir de 1990. E então, diz aqui, as populações destas aves que se alimentam de insetos caíram de cerca de 40% ou mais na última década. Peço desculpa, passei depressa. De acordo com o último relatório do BBS. E depois aponta as causas. O declínio dos insetos significa que há menos alimento para estas aves e para as suas crias. Além disso, também há menos locais para elas nidificarem à medida que as casas antigas vão sendo renovadas, deixando menos espaços por baixo dos telhados ou das cornijas. E, portanto, aqui, tal como já tinha sido referido em França, a renovação dos edifícios acaba por fazer destes espaços, tornar estes espaços menos propícios às andorinhas. Portanto, redução de insetos e alteração de edifícios são aqui as causas apontadas, então, no Reino Unido. Mas há muito mais informação interessante no Reino Unido que nos pode ajudar a perceber isto. O Reino Unido, tal como acontece em França, Espanha e Portugal, produz relatórios sobre com os resultados destes censos. O mais recente é o de 2023, está aqui, Breeding Bird Survey 2023, é produzido pelo BTO. O BTO é o British Trust for Ornithology e é quem coordena este programa. E então tem muita informação lá dentro e eu recortei aqui um bocadinho esta parte que fala um pouco das andorinhas. Tem aqui um parágrafo a falar dos aerial insectivores, portanto, os insetívoros aéreos, e que destaca então o Swift, que é o andorinhão preto, a andorinha das chaminés e a andorinha dos beirais. E fala das diminuições que estas espécies tiveram. E eu saliento aqui estas 3 linhas em que ele diz, no caso das andorinhas, há uma evidência entre a biomassa de insetos existente e a sobrevivência das crias. E reparem que remete para um estudo. Ou seja, não se trata de uma mera suposição. Houve um artigo, e é recente, foi publicado em 2023, que estudou a relação entre a biomassa de insetos existentes e a taxa de sobrevivência das crias, que conclui, portanto, que haver mais ou menos insetos disponíveis influi diretamente na taxa de sobrevivência das crias. Isto é um aspecto muito relevante e foi estudado. E eu insisto, era muito bom que em Portugal também se fizessem estudos desta natureza que nos permitam ter dados mais sólidos entre a diminuição, ou enfim, aumento, quando for o caso disso, de determinadas espécies e as causas que podem estar por trás das mesmas. Isto é apenas um dos aspectos. Este relatório tem mais coisas interessantes, portanto é produzido pelo BTO. Tem este quadro, por exemplo, e este quadro mostra-nos as tendências das aves comuns ao longo. Aqui não tem só curto e longo termo, tem muito curto, que é um ano. Está aqui um ano, que é de 2022 para 2023, o 10 anos, que é o tal curto prazo, e o longo prazo, que neste caso é 27 anos, que é desde que o programa começou. E então, no caso da andorinha da chaminé, está aqui, é esta aqui, temos, num ano, aumentou 22%, parece muito, mas nós temos que ver que há anos bons e anos maus e, portanto, as flutuações interanuais podem ser brutais. Houve aqui uma espécie de chapim que aumentou mais de 100%, mas, portanto, as flutuações de um ano para o outro são apenas curiosidades e não nos dizem nada sobre as tendências de longo prazo. Depois, a tendência há 10 anos foi menos de 40%, portanto, a tendência há um ano contrariou a tendência há 10 anos, e a tendência de longo prazo, desde 1995, menos 24%. À direita são só os intervalos de confiança. Portanto, em queda no médio e longo prazo, ainda que com uma recuperação de curto prazo. Portanto, nós devemos sempre olhar para estes números, entendendo o prazo temporal a que se referem, porque a forma como os interpretamos tem que levar em conta o prazo temporal. E eu gosto sempre de olhar para estes números, comparar e tentar perceber o que é que eles significam,
porque nós não podemos olhar para eles isoladamente, senão vamos tirar conclusões erradas. Há um aspecto aqui muito interessante, que também não queria deixar de relevar, que é esta coluna Minimum Sample. E neste caso, isto é 2163, é o número de quadrículas 10 por 10 km, que foram amostradas, o número mínimo de quadrículas que foram amostradas ao longo dos últimos 10 anos em que a espécie foi registada. Mais de 2.000 quadrículas. Isto é um volume de informação realmente muito grande que torna estas extrações de tendências muito mais robustas. Para se ter uma base de comparação, em Portugal são amostradas cerca de 30 quadrículas. Eu sei que a Inglaterra é maior, mas não é 100 vezes maior. O que acontece é que este programa, o programa já começou há muito mais tempo e teve ao longo dos anos uma adesão crescente de voluntários, o que faz com que haja aqui uma série de espécies, as espécies mais comuns, que têm 1.000 ou 2.000 quadrículas. Mas é realmente relevante ver que este programa tem tido uma enorme adesão e isso permite, obviamente, tirar conclusões muito mais sólidas com este volume de dados. Agora mostro-vos alguns gráficos sobre a evolução da população de andorinhas das chaminés no Reino Unido. Então, desde que este programa começou, aqui o gráfico vai desde 1994, começa na base 100, que é o habitual, e agora reparem, aumentou de forma consistente até 2010, chega aqui aos 140, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em Espanha, que tem vindo a diminuir, e em Portugal também, aumentou até 2010 e depois, de repente, cai em grande velocidade. Cai cerca de metade, é os tais 40%, 50% em 10 anos, na última década. Mas primeiro houve um aumento. Ora, eles, além de terem estes gráficos, pode-se consultar para qualquer espécie, que é algo que eu também acho muito interessante, mas eles até permitem desagregar para cada um dos 4 territórios que compõem o Reino Unido. E então, já vamos ver a seguir. Eles aqui dizem também uma nota interessante, que é as andorinhas das chaminés diminuíram de forma muito acentuada ao longo dos últimos 10 anos, mas isto acontece depois de elas terem aumentado na década de 90 e na década de 2000. Portanto, houve 2 décadas de aumento e depois houve uma década de diminuição. E por isso, não, na altura da revisão de 2021 do livro vermelho, não entrou nos critérios para entrar na Amber List. A Amber List é uma espécie de lista de espécies ameaçadas. Eles têm umas categorias um bocadinho diferentes do que nós usamos cá, mas a Amber List é das que já estão consideradas ameaçadas. E ele diz que, como primeiro houve um aumento grande, este aumento ao longo de 20 anos não foi suficientemente expressivo, 20 ou quase 30, não foi suficientemente expressivo para elas entrarem na lista das espécies ameaçadas, apesar da magnitude desta queda. Ora, quando nós olhamos para o que se passa nos 4 territórios, há algumas semelhanças e algumas diferenças. O primeiro é Inglaterra, está aqui, England. Portanto, o gráfico é parecido até porque Inglaterra é o maior dos 4 territórios. Aumenta até 2010, depois queda. Depois à direita temos a Escócia. Na Escócia a situação é diferente. Há também um aumento até 2010, depois há uma diminuição, mas essa diminuição mantém-nos aqui quase nos 90%. Portanto, a diminuição na Escócia parece ter sido menos expressiva. E aqui à esquerda, no país de Gales, também uma coisa, a situação ainda é mais curiosa. Aumenta quase até aos 200%. Reparem, está aqui os 150, ele vai muito para cima dos 150. Depois há uma diminuição que nos deixa aqui ligeiramente abaixo dos 100%. E à direita a Irlanda do Norte. Na Irlanda do Norte a situação é mais parecida com a Inglaterra. Aumenta, o declínio até começa mais cedo, começa aqui em 2005, e depois começa a descer, e agora está para aí nos, assim, o olho deve estar nos 70. Portanto, embora com algumas semelhanças na tendência, há diferenças entre territórios, e isto também é sempre muito interessante de analisar, porque às vezes as tendências nos vários territórios não são iguais e pode haver fatores que estejam a afetar mais uns territórios que outros. E há, como já vamos ver a seguir. Como eu disse, no Reino Unido há muita informação e ela é trabalhada com enorme detalhe. E um dos aspectos que eles têm trabalhado é a variação na densidade. Ou seja, além de podermos calcular, porque a densidade de uma determinada espécie, neste caso a andorinha das chaminés, não é igual no território todo. Há zonas onde há mais e há zonas onde há menos. Então eles fizeram uma análise muito engraçada que foram ver não qual é a densidade, mas como é que essa densidade variou. E então dão aqui 2 mapas. O mapa da esquerda refere-se penso que é o último Atlas de Nidificantes, que foi 2007 a 2009, e é a densidade de andorinhas das chaminés. Portanto, quanto mais escuro o tom de azul, mais abundância há. Portanto, elas são mais abundantes aqui na parte oeste, também aqui na Irlanda do Norte, que este bocado está aqui, e depois em certas zonas aqui do leste da Escócia. Mas o mapa da direita é que nos dá pistas muito interessantes. O mapa da direita
diz-nos como é que variou percentualmente a densidade de andorinhas das chaminés entre 94, 96 e 2007, 2009, que é aqui um intervalo de 13 anos. E então, tem aqui vários tons e nós vemos quando está azul, os valores são positivos, portanto, quando está azul, a densidade aumentou e quando está laranja ou vermelho, a densidade diminuiu. Tá? Aqui os valores vão acima de mais 75 até abaixo de menos 75. E então o que é que nós vemos? Vemos que na parte oeste de Inglaterra e aqui na maior parte da Escócia e de Gales está tudo azul. E quanto mais ao oeste, maior é a intensidade do azul. Portanto, aqui aumentou a densidade. Na parte leste está tudo cor de laranja. Está aqui os roxos, que é aqui mais ou menos o neutro, e depois os cor de laranjas no leste. E na Irlanda do Norte acontece a mesma coisa. Muitos cor de laranjas, sobretudo a leste e menos a oeste. E depois há o tamanho das bolinhas. O tamanho das bolinhas é quando a densidade é maior. Portanto, aqui, quando as bolinhas são vermelhas e grandes, significa havia muitas e diminuiu muito. Quando as bolinhas são pequenas, havia pouco. Aqui, azuis grandes havia muitas e aumentou muito, azuis pequenas havia poucas, mas percentualmente aumentou. Portanto, este mapa mostra-nos que houve uma quebra populacional, houve uma quebra de densidade, mas que ela não é de maneira nenhuma homogénea pelo território, foi muito mais a leste e na Irlanda do Norte. E é engraçado porque eles têm uma interpretação para isto. Isto depois tem muita informação, eu só pus aqui um pequeno excerto, isto está tudo no site do BTO, mas eles têm interpretação e publicações científicas sobre a andromeria das chaminés por parte dos cientistas do BTO. E depois diz, causas da alteração. As razões para a alteração não são claras. Embora as alterações agrícolas e a intensificação agrícola seja provavelmente o principal fator, a sobrevivência no inverno e as alterações no habitat nos locais de nidificação também podem ter um efeito. E depois houve aqui uma parte que eu achei extremamente interessante, que tem a ver com aquela parte delas diminuírem a leste e aumentar a oeste. Diz o seguinte, é a parte que eu marquei a vermelho. É provável que na parte mais oriental do Reino Unido, a diminuição ou a perda da criação de gado e de pastagens, juntamente com a intensificação da terra arável, tenha causado a diminuição da população de andorinhas. Ao passo que na parte oeste e norte, portanto na Escócia e na parte de Gales e na Cornualha, o aumento da área de pastagens tenha promovido um aumento populacional que aparentemente mais do que compensou as diminuições registadas noutros locais. E mais uma vez remete para um estudo. E eu fui ver que estudo era esse. Está aqui um estudo publicado em 2007 que diz efeitos do tipo de cultura e da abundância de invertebrados voadores na alimentação das andorinhas das chaminés, publicado nesta revista Agricultura, Ecossistemas e Ambiente. Portanto, segundo estes autores, a gestão agrícola foi muito diferente na parte oriental e na parte ocidental. Na parte ocidental houve um aumento das pastagens e isso traduziu-se em mais disponibilidade para as andorinhas das chaminés, disponibilidade alimentar. Na parte oriental houve uma intensificação da terra arável, redução do número de cabeças de gado e isso provocou uma diminuição. Este tipo de análise é muito interessante e dão-nos imensas pistas sobre, não só sobre as tendências, mas sobre estas diferenças entre regiões. Portanto, este caso aqui, e eu pus aqui para mostrar que realmente pode haver aqui vários fatores em jogo e que nós temos que ir mesmo ao detalhe, porque há muitas vezes diferenças entre regiões. Bom, deixamos o Reino Unido, vamos só muito rapidamente olhar para os Países Baixos. Nos Países Baixos, eu fui ver o gráfico, é uma surpresa. Porque nos Países Baixos, isto não está a diminuir, está a aumentar. Partiu aqui de uma base de 100 em 1985 e aumentou para 150, embora tenha diminuído nos últimos 3 ou 4 anos, mas está muito acima de 100. E a gente vê, bom, então está a diminuir em Portugal, em Espanha, em França, no Reino Unido e na Holanda está a aumentar porquê? Parece um bocado estranho, é claro, sem conhecer muito bem os detalhes é difícil. Eu fui tentar encontrar informação, não é muito fácil, porque ela está toda em holandês, e eu holandês não percebo muito, não percebo o suficiente para conseguir perceber isto, de modo que... Mas encontrei alguma informação num dos boletins mais recentes e meti aquilo no tradutor automático para inglês, para ver o que é que dizia, e encontrei alguma informação interessante. E que eu pus só aqui um excerto, e que diz: a tendência nacional para a andorinha das chaminés diminuiu no século passado, até 2000 teria diminuído, mas depois voltou a aumentar a partir do ano 2000.
A espécie sofreu bastante pela intensificação da agricultura e pela diminuição de alimento, insetos e pelas oportunidades de identificação, aquilo que já vimos para a França e para o Reino Unido. No entanto, ao longo das últimas décadas, as andorinhas parecem ter beneficiado pelo aumento de estábulos de cavalos. Isto é o que eles sugerem aqui. E pelo menos este aspecto parece ser o mesmo, parece ser o mesmo em vários sítios para justificar um aumento da espécie. Cita aqui mais uma vez um artigo. Portanto, mais uma vez há estudos que tentam entender estas alterações. A nível provincial, portanto, quando desagregam isto por zonas, as tendências são um bocadinho mais erráticas e nem sempre é fácil de perceber porquê. Mas em muitas províncias onde as tendências são claras, os números agora parecem ter estabilizado. Portanto, eles fazem também uma análise por unidades geográficas mais pequenas para perceber, mas é curiosa esta conclusão deste estudo, que aparentemente o aumento de estábulos de cavalos terá ajudado ao crescimento das andorinhas das chaminés. É um fator possível, portanto, um fator até novo que não tinha sido referido nos países anteriores. Para concluir, vamos olhar um bocadinho para a situação da Europa como um todo. Este é o mapa que está no site do segundo Atlas Europeu, é o mapa da abundância, numa escala logarítmica, que podem ver aqui do lado esquerdo, quanto mais escuro, mais abundante. Podemos ver que a espécie é particularmente abundante em Espanha, em certas zonas de Portugal, na Irlanda, em algumas zonas do Reino Unido, aqui também nos Países Baixos, na Dinamarca e em vários países do leste e dos Balcãs. Mas, de uma forma geral, os tons são bastante escuros, portanto é uma espécie abundante por toda a Europa, tornando-se um bocadinho mais escassa quando chegamos aqui às regiões árticas. Aqui os números já são, as cores já são clarinhas, os números são baixos, mas de resto é uma espécie abundante por toda a Europa. O mapa de variação entre o primeiro Atlas e o segundo Atlas mostra-nos um continente pintado essencialmente a cinzento, o que significa que a espécie se manteve do primeiro para o segundo Atlas. Há aqui umas diminuições no norte, parecem aqui alguns laranjas, mas como vimos no mapa anterior, são zonas onde a espécie é muito escassa, portanto são territórios marginais que não têm muito significado para a espécie, eventualmente estará a encolher um pouco, mas no essencial o continente está pintado a cinzento, o que nos mostra que, tal como vimos para Portugal e para a Espanha, não houve uma alteração, não houve uma contração da área de distribuição. O que há é uma diminuição da abundância que, como já vimos em vários países, elas estão a diminuir em densidade, ainda que continuem a ocupar as mesmas regiões. Há também gráficos da tendência populacional da Europa, que eu já mostrei várias vezes, mas hoje mostro-vos qual é o site onde isto se pode consultar. Isto está disponível, qualquer pessoa pode ver. O site tem um nome quase impronunciável, que é este, pscbms.info. Ora, PSCBMS é uma sigla que significa, isto está aqui, Pan-European Common Bird Monitoring Scheme. Isto basicamente é o agregador dos programas de monitorização dos vários países. Portanto, isto considera o CAC de Portugal, o SAC de Espanha, o BBS de Inglaterra e os programas dos outros países. Portanto, eles cozinham isto tudo, passa a expressão, e constroem, com base nos programas nacionais, constroem uns índices a nível europeu. E quando nós abrimos aqui este site, o pscbms.info, tem aqui um separador que é Trends and Indicators, portanto, tendências e indicadores, e depois aparece-nos aqui a lista de espécies que podemos selecionar. Eu normalmente não apresento isto assim, mas hoje, já que estamos a falar de tendências, explico aqui. E depois tem duas tendências, a de longo prazo, que é a tal desde que começou o programa, neste caso desde 1980, e depois a de curto prazo, que é de 10 anos. Ora, quando descemos para baixo, nesta lista, encontramos a andorinha das chaminés, que aparece aqui, que eu selecionei, que tem uma tendência de longo prazo, portanto, desde 1980, de 37% de queda, e desde 2013, que é os últimos 10 anos, 30%. E está na categoria Farmland, que significa aves de habitats agrícolas. Portanto, a tendência na Europa, agora aqui como um todo, o que podemos ver é, a partir de uma base de 100%, aumentou um bocadinho até ao início da década de 90, depois terá estabilizado até 2000, e depois de 2000 para a frente entrou numa tendência de queda, e de então para cá já está para aqui nos 70%. Portanto, a nível europeu, ainda que, por exemplo, nos Países Baixos a tendência seja de aumento, mas a nível global do continente, claramente temos também uma tendência de queda. Ora, a nível europeu e mundial, as ameaças que estão identificadas para esta espécie são as mesmas que já vimos. Por exemplo, no site da BirdLife, tem fichas para todas as aves do mundo e tem lá uma secção que fala exatamente das threats, portanto, das ameaças.
e está aqui com as letrinhas todas. A principal ameaça para esta espécie é a intensificação da agricultura. Portanto, fala da alteração das práticas agrícolas, do abandono da produção tradicional de carne e de leite, e que teve como resultado a perda de áreas de alimentação apropriadas. Além disso, a criação intensiva de gado, a drenagem dos terrenos e o uso de herbicidas e pesticidas também provocam a redução dos insetos. Fala também do facto das quintas modernas terem menos locais apropriados de nidificação, e fala também da suscetibilidade às alterações climáticas com o mau tempo nas zonas de invernada. Fala também que nos Estados Unidos, onde a espécie também nidifica, também está ameaçada, entre outros aspectos, devido à presença dos pardais comuns que foram introduzidos e que também competem pelos locais de nidificação. Portanto, há várias ameaças. As alterações climáticas são uma delas, que é referida também noutros países, como já vimos, mas não devemos esquecer que há, de facto, aqui outros aspectos com a intensificação da agricultura a aparecer sempre à cabeça. Isto, então, no site da BirdLife. Para terminar, gostava ainda de vos deixar aqui uma curiosidade, que é a tendência das várias espécies de andorinha a nível europeu. Aqui tirado, então, do site do EBCC, que é do European Bird Census Council, que é este PEM, Pan-European, PECBMS. Portanto, o tal que tem os gráficos. Então vemos que a andorinha da chaminé está a diminuir, como podem ver. A andorinha dos beirais, que é esta à direita, diminuiu até 2000, ao contrário da andorinha das chaminés, que só diminuiu a partir de 2000, esta diminuiu até 2000 e depois está estável. A andorinha dáurica tem andado aqui a oscilar em torno dos 100%, mas não está a diminuir. E a andorinha das rochas parece ser a mais surpreendente, porque começou aqui numa base 100 e neste momento já vai quase nos 300. Portanto, isto são tudo aves que se alimentam de insetos. Como é que se explicam estas divergências? Eu não tenho respostas, tenho quanto muito suposições. A minha suposição é que a andorinha das chaminés é uma ave mais dependente dos meios agrícolas, mais ligada ao meio rural do que as restantes, e, portanto, talvez mais suscetível à alteração das práticas agrícolas. A andorinha dos beirais é essencialmente urbana, portanto, nidifica em vilas e cidades e alimenta-se mais perto de zonas habitadas. A andorinha dáurica frequenta habitats variados, mas muitas vezes aparece em vales de rios e por baixo das pontes. E a andorinha das rochas, embora em Portugal às vezes frequente outro tipo de meios, quando nós vamos para a Europa Central é sobretudo uma ave de montanha, que aparece muito nos Alpes e nos Pirineus e noutras cadeias montanhosas e, portanto, não é uma ave tão ligada aos meios agrícolas. Portanto, na minha interpretação, um bocadinho especulativa, naturalmente, porque não tenho dados, estas diferentes tendências também refletem as preferências de habitat de cada uma das espécies, e a andorinha das chaminés claramente mais suscetível aos meios agrícolas e, portanto, acaba por eventualmente ser mais afetada pela diminuição das populações de insetos como resultado do uso de pesticidas. Vamos terminar com a ficha resumo, então, do que vimos na sessão de hoje. Vimos que a andorinha das chaminés se distribui por toda a Europa, portanto tem uma área de distribuição muito ampla. É uma ave migradora que inverna na África tropical. A área de distribuição parece estar estável, quer a nível europeu, quer a nível dos vários países, portanto a área de distribuição não contraiu. A população está em queda, está a diminuir, mas a magnitude dessa queda varia bastante entre países, sendo que em Portugal e Espanha diminuiu cerca de 40% a 50% nos últimos 20 anos. As causas apontadas para a diminuição da espécie são várias, depende dos países, depende dos trabalhos, mas as principais são a intensificação agrícola, o uso de pesticidas, que fazem diminuir as populações de insetos, a renovação de edifícios e outras alterações estruturais que tornam mais difícil a nidificação e as alterações climáticas. Vimos que as outras espécies de andorinhas que ocorrem na Europa estão aparentemente em melhor situação, pois não têm tido quedas tão expressivas. Era isto que vos queria apresentar hoje, para partilhar convosco o tipo de análise que eu costumo fazer para compreender melhor estas dinâmicas que muitas vezes são complexas. Não tenho respostas para tudo, naturalmente, mas acho que pelo menos isto nos ajuda a enquadrar um bocadinho a complexidade deste problema e deixo naturalmente aqui o apelo também a todas as entidades que se interessam pela conservação, no sentido de se promover mais estudos que nos ajudem a compreender melhor a evolução das populações das nossas aves. Obrigado.